Gente, eu sei que está todo mundo empolgado aí com todas as informações que eu passei, tá, para você. Mas lembre o seguinte, tá? Essas informações não é para deixar vocês com medo, com raiva ou com receio, né? É para vocês terem mais segurança de quem você é e de quem são as pessoas. E agora eu vou adentrar, nós vamos agora identificar quais as personalidades base. Lembra que eu falei? São 4 personalidades base, tá? Nós vamos chamar de dimensões do comportamento. Nós descobrimos qual é a personalidade a partir dos comportamentos dela, tá? E quando a gente junta 2 comportamentos, a gente descobre qual é o perfil dessa pessoa, tá? O perfil de personalidade dessa pessoa. Lembrando que é a personalidade base e que ela tem diversidade de modificações e características que vão se modificando. Primeiro é dominante, uma pessoa que ela é dominante e uma pessoa que ela é informal. Dominância é aquela pessoa que onde ela chega, ela chama atenção. Tá? Até ela calada, ela chama atenção, mais do que as outras pessoas, tá? Lembre-se disso, dominante é aquela pessoa, não é aquela pessoa que quer mandar nas outras, tá? Claro, tem os dominantes que gostam disso, porque chama atenção, mas é aquela pessoa que ela gosta de controlar a conversa, gosta de ser o centro das atenções, gosta que ela mande no jogo e não os outros, tá? Então, essas são as características do dominante, tá? E nós temos a informalidade, comportamento dominante e comportamento informal. O informal já é aquela pessoa que não gosta de seguir regras. É aquela pessoa que gosta de ser livre, independente, gosta não gosta de seguir regras. É muito importante entender isso, tá? E por várias razões. Às vezes porque quer criar ideias novas ou porque gosta de evitar conflito. Então, ela não quer conflito com ela mesma, então ela não segue regras, ela quer fazer do jeito dela, tá? Ou por outras pessoas. Às vezes as pessoas deixam de seguir regras porque tá recebendo comando de uma outra pessoa e começa a ter aquela confusão da incoerência das escolhas, ok? Quando eu junto a dominância mais a informalidade, então essas 2 características formam um perfil chamado catalisador. O catalisador, ele tem a personalidade muito interessante e ele é motivado por ideias. Então, você conhece alguém que gosta de ter ideias, que é falador, que fala com as mãos, ó, reconhecer aqui? Sou eu. Eu sou um tipo de catalisador. E o catalisador, ele gosta de ser o centro das atenções, é a característica dele. Por isso que ele fala tanto, gesticula, né? E as ideias dele é a prioridade, ele gosta de dar ideias, de criar novas coisas, tá? E a estrutura cerebral dele é interessante, tá? Lembrando mais uma coisa, o dominante, ele é um comportamento que ele vem do instinto de sobrevivência, tá? Nós chamamos de instinto alto, é que sempre se coloca acima das outras pessoas. E nós temos a informalidade, que já ela é ligada ao lado direito do cérebro, que é a criatividade, é a imaginação, é a intuição, é a área divina do corpo, tá? Da mente, né? Responsável por tudo isso, ok? Então, só para nós estamos na mesma página. E como é que as pessoas confiam no catalisador, tá? Eles confiam pela clareza. O catalisador é um cara que ele joga aberto, ele não joga fechado, tá? E negativamente, por que as pessoas desconfiam dele? É a credibilidade. Ele não cumpre tudo aquilo que ele fala. Então, ele tem muitas ideias, ele tem milhões de ideias, mas ele não cumpre tudo. Infelizmente, ele não consegue realizar tudo, porque é ideia demais, tá? Ele não tem foco. Com a falta de foco, ele não consegue realizar tudo o que ele deseja. Mas, em compensação, no seu lado positivo, ele é criativo, ele é persuasivo, ele é empreendedor, entusiasmado e estimulante. É aquela pessoa que o ambiente onde ele está, ele ilumina o ambiente. Isso quando ele é
positivo, tá? É a personalidade mais positiva. Por quê? Toda personalidade, ele pode ter um lado mais positivo e um lado negativo. O lado negativo do catalisador é uma pessoa superficial, exclusivista, impulsivo, ele não pensa para fazer, inconstante e difícil de crer. Por quê? Por que ele é difícil de crer? Porque ele não realiza tudo o que ele fala. E como ele fala muito, tá? Então ele promete muito e realiza pouco. Por isso ele obtém baixa credibilidade, tá? E para obter apoio, o que ele faz? Ele usa as habilidades sociais, ideias novas e persuade as pessoas. É o cara que ganha tudo, ó, no gogó. Então ele é comunicativo, ele tem essa capacidade de eloquência e ele consegue se comunicar e obter os resultados a partir da sua comunicação, tá? Sob tensão, fala alto, rápido, agita-se e explode. É característico dele. Valoriza o quê? Isso aqui é bem bacana. Ele cumprimento de metas, cumprimentos recebidos, ele gosta de elogios, gosta de ser reconhecido, ele gosta de receber prêmios e ele prefere mais reconhecimento do que dinheiro. É característico do catalisador, porque ele acredita que um trabalho bem feito gera resultado no final. Essa é a forma de pensar do catalisador. E existe também certas palavras gatilho que fazem o cérebro do catalisador brilhar, tá? Isso aí é um segredozinho que eu vou passar para vocês, que é muito interessante. As palavras são novo, descoberta, diversão, livre, investimento, alegria, feliz e emocionante. Se você quiser persuadir o catalisador a aceitar o que você quiser, um compromisso, né, uma compra, tá? Use essas palavras que elas são segredos de ativar o cérebro do catalisador, tá? Ele reage a esses estímulos, essas palavras que são palavras gatilhos que estimulam ele a fazer escolhas, tá? É nesse ponto que ele começa a ser persuadido. E é nesse ponto que você começa a influenciá-lo a fazer uma escolha mais adequada para ele, ok? E tem uma última coisa que eu queria falar, em média, tá? Os catalisadores só são 10% da população no Brasil, tá? Se fosse na Itália, por exemplo, que é o berço do design no mundo, tá? Ela tem os maiores escritórios de design, você vai perceber isso, e as pessoas falam muito com as mãos, já isso aumenta um pouco o percentual. Mas no Brasil, são só 10% da população, tá? Por isso que o nosso povo tem algumas características muito interessantes, tá? Nós temos uma outra característica que é o dominante e nós temos uma nova dimensão, que é a formalidade. Então, dominante, você já sabe o que é, né? Que vem do instinto alto e é aquela coisa da sobrevivência acima das outras pessoas. Ser o destaque e sobreviver mais que os outros, tá? É uma coisa do instinto, ok? O dominante, ele faz isso. E nós temos a formalidade. Já a formalidade, ela é produzida pelo lado esquerdo do cérebro, tá? Que é a razão, o racional, o processo, tá? Que tem 1, 2, 3, isso é um processo, ok? Então, com isso, aí cria regras, tá? A formalidade, ela precisa de regras para acontecer, ok? No caso da dominância mais a formalidade, as regras são do dominante. O dominante quer determinar as regras, tá? Isso é interessante. E quando a gente junta esses dois, nós criamos uma personalidade chamada, um perfil, né, de personalidade chamada controlador. O controlador, ele tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque ele é motivado pelo resultado, quanto ele vai ganhar nessa história, tá? Então, a personalidade dele toda é baseada em resultado. E como é que as pessoas confiam nele? A confiança é baseada em coerência. Tudo que um controlador diz que vai fazer, ele faz. Ele tem coerência naquilo que ele faz. Mas, infelizmente, ele tem um lado mais sombrio, mais negativo, que é a receptividade. O controlador, geralmente, ele não escuta. Esse é o calcanhar de Aquiles dos controladores, que eles acreditam que eles são certos.
e todo mundo está errado, tá? E muitas vezes eles forçam a barra para que isso aconteça, tá? E às vezes acontece e às vezes não acontece, tá? E muitas empresas quebram porque os controladores acreditam que estão certos, não escutam as pessoas ao redor e, infelizmente, a empresa quebra, tá? Porque não ouviu o público, não ouviu os funcionários e aí foi para a falência, ok? O lado positivo do controlador é decidido, rápido, objetivo, eficiente, assume riscos. Esse é o lado positivo. O lado negativo, que muita gente conhece, né? Exigente, crítico, impaciente, insensível e mandão, tá? Alguns psicopatas têm essa característica, tá? Por quê? Porque ele tem baixa emoção. Não os controladores, mas os psicopatas, tá? E como o controlador ele é muito formal, tá? Então, e é baseado no instinto alto, que é onde não está residendo, não reside diretamente as emoções, tá? O que acontece? Ele se torna uma pessoa mais insensível às emoções dos outros, tá? Ele só se preocupa com aquilo que ele quer e com os resultados dele, tá? Que ele deseja. Para obter apoio, confia na eficiência, no trabalho feito a tempo e hora. Lembra que eu falei? Cumprimento de metas. Sob tensão, ameaça, impõe-se e torna-se tirânico, tá? Então, é a característica que você vai encontrar nele. Valoriza o quê? Resultados, cumprimentos de metas e maior resultado sempre. Ele atingiu uma hora, comprou uma casa, agora quer comprar um carro, quer comprar uma bicicleta, mas tem que ser uma bicicleta de alto nível, tá? Então, ele sempre está voltado em resultado. E quanto eu vou ganhar? Se ele comprar a casa, ele quer saber quanto ele vai poder vender essa casa. Se ele compra um carro, ele quer saber quanto é o valor de revenda do carro, tá? E as coisas que ele mais se preocupa se eu estou comprando tal coisa, como eu vou fazer mais dinheiro com essa coisa, tá? Lembrando que essa área do cérebro que é chamado instinto, tá? Também a área reptiliana, é uma característica muito interessante, tá? Que depois vamos conversar mais sobre isso, sobre as características dela. Mas ela é voltada para a sobrevivência, tá? Então, se você quiser persuadir esse perfil a fazer alguma coisa que você deseja, que palavras você tem que usar? Merecer, orgulho, dinheiro, ganhar, você, poderoso e resultado. É só você perceber as propagandas que ocorrem na televisão. Vocês já notaram que se eu quero atingir esse cara que quer dinheiro, né, que quer ganhar dinheiro, eu preciso usar essas palavras e imagens que simbolizem isso. No catalisador, a mesma coisa. Se eu quero persuadir um catalisador, eu tenho que usar aventura, adrenalina, tá? Então, as propagandas estão baseadas nos perfis, tá? E se eu quero atingir um outro perfil que eu vou falar agora, que é mais familiar, né? Gosta da família, de relacionamento, aí eu já tenho que usar uma outra estratégia. As propagandas são ferramentas, tá? Usadas para plantar informação motivacional de compra, tá? Nas outras pessoas. Tá? Então, é muito interessante que as propagandas são baseadas exatamente nisso. Motivar as pessoas a realizarem a compra. Sair da sua casa, ir no shopping e comprar aquele produto. Tá? É um poder fantástico que as empresas de propaganda têm nas suas mãos. Mas você que tem uma maior consciência a partir de agora, não vai cair nessa, né? Agora você vai poder ter consciência das escolhas que você vai fazer e por que você vai fazer. Não é só porque alguém falou, não é só porque alguém disse, é porque você quer. E tem as suas razões porque você quer. Então, racionalmente, você vai ter sua razão. E mesmo que seja emocionalmente, você vai poder, com a sua consciência, explicar por que você quer, tá? Isso é importante. Quando você não consegue explicar algo, é porque ele está preso no inconsciente, ok? Bom, e quando a gente junta a informalidade, que é aquela parte de criatividade, né? Imaginação, com uma outra área chamada obediência. O obediente, ele é um comportamento gerado
pela uma área do cérebro chamada amígdala, que é a área das emoções, que surgiu depois na evolução do ser humano, tá? Que é a parte mamífera, né? O que nos torna emocionalmente sociável é a amígdala, tá? Em que, lembra que eu falei do psicopata? No caso dos psicopatas, a amígdala ela é menor do que nas pessoas normais, segundo pesquisadores. É muito interessante que essa parte do cérebro ela é menor. E, neste caso, esse perfil ele utiliza mais para tomada de decisão essa área, que é a área da obediência, tá? Então, quando eu sou emocionalmente mais emocional, né, vamos dizer assim, eu sou mais emocional ativo, eu me preocupo muito com o que os outros vão dizer, eu me preocupo muito com o que os outros vão falar. Pessoas assim que se preocupam muito na opinião da mãe, da esposa, dos filhos, são apoiadores, tá? Os dominadores, os dominantes, né, eles não têm, que são o catalisador e o controlador, ele não tem essa preocupação. Ele não se preocupa com a opinião dos outros, ele simplesmente decide e faz o que ele quer, tá? Mas pessoas que tendem a esse perfil, eles têm uma tendência sempre a evitar conflito, tá? E a motivação dele é o relacionamento. Ele quer que as pessoas gostem dele. É uma característica básica, tá? E é uma pessoa que gera confiança pela sua receptividade. É alguém que escuta, que tem empatia, né? Que entende e muitas vezes até não tem preconceito contra quem a pessoa é, né? Devido a essa questão do relacionamento, de querer fazer amizade, tá? Bom, mas a parte negativa dele é que ele não é coerente. Muitas vezes ele promete e não cumpre aquilo que ele prometeu, devido a prometer para várias pessoas a mesma coisa. Tem vezes que você vai marca o cinema com catalisador, com um apoiador, ele diz que vai, mas na hora H, uma outra pessoa passa lá, leva ele para um outro lugar e ele vai com essa outra pessoa, tá? É aquela velha frase que diz assim, Maria vai com as outras, né? É mais ou menos assim que ele é, né? Ele sempre está preocupado com o que os outros vão pensar sobre ele, tá? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Deixando isso bem claro. É só essa área da incoerência que tem que ser melhorada. Esse é o ponto que tem que ser melhorado. Lembrando que os 4 perfis têm pontos positivos e pontos negativos. E, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai minimizando os pontos negativos e maximizando o ponto positivo, ok? O apoiador, ele é amável, compreensível, joga para o time, bom ouvinte, prestativo, tá? Então, é aquela pessoa que sempre quer acolher as outras pessoas. É muito, muito, muito bacana. Para obter apoio, o que ele faz? Ele faz amizade, trabalha para o grupo e busca harmonia. O que seria do mundo sem os apoiadores? Viveríamos em guerra, né? É ele que busca a paz, é ele que busca a conciliação, né? Então é muito legal. Mas ele também tem pontos negativos, né? Por exemplo, ele perde tempo fingindo, ele finge concordar e no final ele sabota, ele faz uma coisa diferente do que ele prometeu. Mas por quê? Porque muitas vezes ele não quer conflito com você, mas ele tem uma opinião diferente, tá? Então é característica dele. E ele também é uma pessoa levada muita conversa ineficiente. Como ele quer evitar conflito, ele começa a participar de fofocas, de situações perigosas, sempre seguindo alguém, tá? É uma característica dele. Valoriza o quê? A atenção que recebe e ser aceito pelas outras pessoas. Quando o momento em que ele vê que não está sendo aceito, é o momento que ele se desmotiva, tá? E se a empresa, por exemplo, não o valoriza, tá? Não diz que ele é bom, não dá aquele tapinha nas costas, obrigado pelo serviço que você fez, ele simplesmente nem olha para trás e pede demissão, tá? Porque ele busca isso, é uma necessidade dele e ele fideliza até a empresa. Já notaram aquelas frases tipo assim, nós aqui nessa empresa somos uma família, né? Exatamente para agradar o apoiador, que é interessante, é 60% da população. E lembra do controlador que eu falei, tá? O controlador, ele já é 10% da população. Olha que interessante.
o catalisador é 10, o apoiador é 10. Só que, qual é a diferença entre o catalisador e o controlador? É que o controlador, ele chama a atenção pelos bens que ele possui, tá? Pelas conquistas que ele tem. E já o catalisador busca chamar a atenção pelo conhecimento, pelas ideias, tá? Que tem menor força no mundo materialista que já conseguiu absorver a cultura controladora, né? Palavras que vendem para o apoiador, tá? É vital, fácil, família, amizade, benefícios, valor, relacionamento. Só repetindo que esse perfil é 60% da população brasileira. Quanto mais você vai para as áreas periféricas, mais esse perfil ele existe. Quanto mais você vai para as áreas mais ricas, mais controladores, mais analíticos, que eu vou falar daqui a pouco, existem. Tá? Então é só para vocês entenderem como é que se divide isso na sociedade também, que é muito interessante. Ah, professor, e os apoiadores que se tornaram empresários? Eles tiveram que desenvolver mais seu lado controlador. Senão, ele já teria quebrado, porque o apoiador puro, sem desenvolver essa área de resultado, ele é uma pessoa que empresta dinheiro fácil, ele faz as coisas para os amigos, então ele acaba quebrando, tá? Todo apoiador precisa de um controlador na vida dele, para impedi-lo, né, de fazer certas besteiras, de emprestar dinheiro, de pegar empréstimo para os amigos. São características que ele faz, são ações que ele faz, ok? Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja se identificando, tá, com esses perfis, tá? E eu agora vou falar sobre o analítico. O analítico é um cara incrível, ele se dá bem com os 3 perfis, tá? Por que ele se dá bem? Porque ele é motivado pelo procedimento. E qual é o poder da confiança dele? É a credibilidade. Ele é um cara que se veste de forma coerente, padronizada, não tem um fio fora do lugar, tá? Então, quando ele acorda, ele já sabe o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, em quanto tempo tem que fazer. É o cara que não chega atrasado, tá? Ele é um cara que todo mundo quer ele como amigo. E interessante que é o único que dos 3 que o controlador confia é do analítico, tá? E como é que ele transmite a falta de confiança? Clareza. O analítico, ele não fala da sua vida, ele não é claro, ele não diz o que ele está pensando, ele não fala das suas emoções, tá? Mas é uma pessoa positivamente sério, paciente, organizado, cuidadoso e controlado. Negativamente, ele é indeciso, teimoso, meticuloso, perfeccionista e procrastinador. E esse é o grande desafio dele, porque ele sempre fica deixando para amanhã o que ele poderia entregar hoje, porque nunca tá bom. Porque ele sempre quer estar o quê? Seguro. Ele quer estar seguro do que ele está fazendo, seguro do que a escolha que ele vai fazer. É o cara que ele lê o contrato todinho. Ele lê a bula de remédio que ele acabou de receber, então é um cara que ele voltado muito para a segurança. Para obter apoio, mantém-se a par do que acontece, conhece o trabalho e especializa-se. Tudo que ele faz bem feito. Sob tensão, cala-se, retire-se e evita conflito. É alguém que é calado. Por quê? Porque para formar o analítico eu precisei de 2 itens. A obediência mais a formalidade. Lembra que eu já falei sobre isso? A obediência são a área emocional, tá? De obedecer, de estar abaixo do outro, que é o instinto baixo, tá? E eu precisei também criar formalidade, só que ele não cria as regras. Essa é a diferença. Ele obedece às regras criadas por alguém. Por exemplo, o controlador criou as regras e ele segue as regras dele estritamente, para sempre estar seguro. Valoriza o quê? Segurança e maior garantia. Sob tensão, cala-se e retire-se, eu já falei sobre isso. Palavras que vendem, esse é muito legal, que é como você entra na mente deles. Use as seguintes palavras: proteção, conforto, garantia, lucro, confiança, certo, provado, verdade, segurança e aprovado. Então, essas são as palavras que fazem o cérebro dele brilhar, né? Acender, e ele pode escolher qualquer coisa que
e você queira que ele compre focando na segurança, no maior resultado, na maior garantia, não resultado, tá? Maior garantia, qualidade, sempre buscando tornar ele mais seguro. Eu vou dar uma dica para você, só para a gente ir finalizando nosso bate-papo, que está bom demais. Como eu vou identificar alguém, um perfil X ou um perfil Y? Muito fácil, tá? Observe a pessoa. Essa pessoa, ela parece com fogo, sabe aquela pessoa brilhante? E às vezes se torna até um vulcão em erupção, destruindo tudo, tá? E o vulcão, se ele for bem direcionado, ele constrói até um país inteiro, né? Uma ilha também, tá? Então ele parece com fogo, esse é o catalisador. Fogo é o catalisador. E uma pessoa que ela é o ar. Sabe aquela pessoa que pode ser calma, firme, mas ao mesmo tempo ela pode virar um tufão, arrancando tudo do lugar? Esse é o controlador, é o ar, tá? Que o ar ele pode ser firme, decidido, onde ele quer chegar, e ninguém impede ele para chegar onde ele quer, ou se tiver barreiras e se ele enfurecer, ele se torna um tufão e arranca tudo e destrói tudo. Ele viram? Pontos positivos e pontos negativos, tá? Também nós temos a água. Já a água é o apoiador. O apoiador que junto, né, quantidade de água quando se junta se torna forte, tá? E a água, ela não sabe trabalhar sob pressão. Se você pressionar a água muito, ela explode, tá? É a mesma coisa do apoiador. O apoiador, ele tem essa tendência. E como a água, o apoiador ele se adapta aonde ele é colocado. Se ele é colocado numa vasilha quadrada, ele vira quadrado. Se ele é colocado numa vasilha redonda, ele vira redondo. E aí vai. Ele se adapta aonde ele está, porque ele quer evitar conflito. Então, ele vai se adaptando, tá? Então, você olhou para alguém, viu? Olha como ele é água. Ele ao mesmo tempo, ele é tranquilo, mas ele tem movimento. E a tendência do apoiador é sempre por comodismo, tá? Instabilidade, comodismo, sempre para evitar conflito. E às vezes fica muito parado, um lago parado, começa a produzir não coisas muito boas, né? Mas ao mesmo tempo, a água é a fonte da vida. Então o catalisador ele tem essa tendência a sempre querer a vida em primeiro lugar e não a morte, a paz, tá? E não a guerra. Tá? É uma característica muito grande do apoiador, tá? E a terra? Terra é firme, inalterada, você pode confiar na terra. Ali eu planto, eu colho, né? É o analítico, tá? O analítico tem essa característica de ser produtivo, tá? A terra, ela, além de ser segura, firme, tá? É produtivo. Mas embaixo de toda a terra pode existir um vulcãozinho querendo surgir, tá? E aí que a gente trabalha como mentor, ajudando os perfis a se desenvolverem. Então, essas foram nossas dicas. Eu espero que você tenha se reconhecido em um desses perfis e eu espero que tenha ajudado você a se conhecer melhor e a expandir sua consciência de quem você é e quem são as pessoas ao seu redor, tá? E nos próximos encontros, a gente vai tornar a coisa mais prática. Como é que a gente usa isso, como é que a gente consegue ajudar pessoas usando essa técnica de identificação do perfil e vamos nos desenvolvendo. Eu espero, qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu estou respondendo todos os comentários, tá? Não estou deixando nem você responder. E pode mandar para os seus amigos e também dar um joinha aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a crescer mais. Obrigado e até nosso próximo encontro.